E uma das pautas mais abordadas pela população é com relação às UPAs lotadas, faltas de médico, falta de medicamento nas UPAs. Eu gostaria que você explanasse um pouco sobre essa situação, o que está sendo feito para melhorar ou para minimizar esse problema. Sorocaba tem esse problema crônico, que, no meu ponto de vista, a solução é complexa, mas precisa partir de vários aspectos. Por exemplo, nós temos ainda, Sorocaba ainda não tem uma saúde informatizada, que é um grande problema, né? Só para dar início a esse problema tão grave. Por exemplo, uma pessoa para marcar uma consulta, ela precisa ir pessoalmente numa UBS, pegar uma fila de várias horas e muitas vezes correr o risco, né? Inclusive a gente já fez fiscalizações, isso não pode acontecer, mas acontece, da pessoa chegar lá e o servidor que está na unidade dizer que não está marcando consulta, para ele vir outro dia para marcar consulta, o que é um verdadeiro absurdo. E com o sistema de informatização, as pessoas poderiam marcar consultas da sua casa, você, por exemplo, teria uma gestão melhor de pacientes, por exemplo, hoje, de 30% a 40% de consultas e exames são perdidos, porque as pessoas acabam esquecendo, porque demora muito tempo. E com o sistema de informatização, por exemplo, assim como os convênios já fazem, em outras prefeituras, em outras cidades, o aplicativo poderia disparar avisando a pessoa, olha, sua consulta é daqui a uma semana, sua consulta é amanhã, sua consulta é hoje, dá horário. E a pessoa confirma ou não se vai na consulta. Caso ela diz que não, automaticamente o sistema procuraria outro paciente para não deixar aquela vaga ociosa, né? E aí, muitas dessas vagas ociosas acabam se perdendo dinheiro público, porque o médico foi pago para estar, ele vai estar lá e acaba não atendendo as pessoas. Então, a gente precisa informatizar. Também a gente tem a questão, por exemplo, dos prontuários eletrônicos. Nossos prontuários são físicos, né? Que é um outro problema também. Tem, por exemplo, um paciente entra no PH da Zona Norte, ele faz ele tira uma chapa de raio-x, depois ele é transferido para a Santa Casa. Como não tem um prontuário eletrônico, ele é obrigado a fazer novamente uma nova chapa de raio-x, gerando um custo extra para o município. E, além disso, expondo o paciente à radiação. Sem falar que, com o prontuário eletrônico, você tem, o funcional médico tem um acompanhamento melhor da evolução da doença, dá para você, consegue tirar um raciocínio melhor ali da avaliação médica dele, né? Isso só falando na questão da informatização, sem falar na questão, a questão de remédios, por exemplo. Você tem um modelo em Sorocaba muito ruim, que a pessoa tem que ir na UBS tirar o remédio. E muitas vezes não tem aquele remédio que ela precisa naquela UBS. Por exemplo, uma paciente de Brigadeiro Tobias, ela tem que vir até o UBS do São Guilherme, enviado do São Guilherme, para retirar um determinado remédio controlado. E isso é muito ruim, exige um deslocamento grande. Como poderia melhorar a situação que a gente vem até propondo para o município de Sorocaba, através de indicações e até mesmo através de audiências públicas, como o município adotar o voucher da farmácia, algo que o governo federal já faz com a farmácia popular, onde a pessoa apresenta ali na farmácia local do seu bairro, mais perto da sua casa, a receita e retira aquele remédio, né? E aí a prefeitura paga através desse voucher, através desse cartão, desse vale, né? E isso é importante porque você consegue ter dar maior conforto para a população, não vai faltar remédio, porque muitas vezes a gente fez até uma lei que melhorou a questão de processo de licitação, porque muitos contratos eram feitos de caráter emergencial, porque não tinha um remédio, comprado emergencial, pagava 2, 3 vezes o valor. Então, com o sistema do voucher da farmácia, você melhora a logística das pessoas, porque a pessoa pode comprar remédio perto da farmácia de sua casa, sem ficar deslocando pela cidade. Você fomenta o comércio local, dando oportunidade para as farmácias do bairro, gerando mais emprego naquele bairro, e você também melhora o controle de remédios, porque existem remédios muitas vezes encontrados vencidos nas farmácias, né? Então, assim, você melhorando esse aspecto através do voucher é importante. A questão da saúde de Sorocaba é um problema que nós investimos muito
em UPHs, mas não na resolução dos problemas de saúde das pessoas. Por exemplo, qual é a referência hoje de cardiologia em Sorocaba? É o Santa Lucinda. Então, muitas vezes, nós gastamos muito em PAs, por exemplo, existem PAs como o PA do São Guilherme, o PA do Canadá, do São Bento, eles são 24 horas, mas, por exemplo, não tem uma máquina de raio-x. Sim. E aí a pessoa chega lá, não tem como ela ter um diagnóstico. Então, automaticamente, o médico vai transferir ela para o PH da Zona Norte, né? Então, tem esse problema de direcionamento de recursos públicos, devemos investir mais no próprio DS, na resolução dos casos, que são as cirurgias, os procedimentos que precisam fazer. Falando ainda da cardiologia, o Santa Lucinda é referência. Então, a pessoa chega no PH com um ataque cardíaco, ela vai ficar lá muitas vezes 3, 4, 5 dias aguardando transferência. Muitas vezes ela vai para a Santa Casa não faz esse procedimento, por exemplo, com stent. Só posteriormente ela vai para o Santa Lucinda. Veja a complexidade. O que faltava? Comprar mais leite no Santa Lucinda, comprar mais leitos no GEPASSE, para o caso de pediatria, já que o GEPASSE é uma referência. Nós Sim. também precisamos cobrar o Estado de São Paulo, que também deixou muito a desejar. Existem vários procedimentos médicos, por exemplo, retina. O problema de retina é atendido pelo Estado, uma competência Sim. do Estado. As doenças são... cada doença tem uma união, Estado, cada um Sim. tem uma competência de acordo com a doença. E, por exemplo, retina, a gente tem uma fila hoje em Sorocaba de mais de 4.000 pessoas há mais de 5 anos que não é atendida, é uma competência do Estado. Inclusive, nós vamos entrar com uma apresentação do Ministério Público do Estado. O Estado não assume essa responsabilidade. A gente até tentou ajudar, mandando uma emenda parlamentar para o BOS, para tentar diminuir essa fila, mas o custo é muito alto. Sim. Uma emenda de R$900 mil, infelizmente, não vai atender o custo dessa demanda. Então, nós temos esse problema crônico, precisa de informatização, parcerias com entidades sérias, né? Não com entidades esquisitas, mas, por exemplo, entidades como o BOS, que está bem estabelecida. A gente tinha ali no PH o PH do Éden, faz excelente trabalho, a Santa Casa, o GEPASSE, o Santa Lucinda, são entidades que estão aqui na cidade, são sérias, então a gente precisa disso. E também trazer novas novidades, por exemplo, a telemedicina. Nós estamos até com um projeto parado na Câmara, que está em tramitação, que é de telemedicina legalizando no município. Ela é importantíssima. Por exemplo, existem bairros que são longe, etc., e o especialista não vai lá. Mas, por exemplo, é possível que aquele especialista da policlínica, através de uma telemedicina assistida, ou seja, tendo uma enfermeira ali acompanhando todas as orientações do médico, né, para ver certinho o paciente, ele consegue da policlínica atender a cidade inteira, né, das diversas especialidades. E isso daí é uma maneira muito mais dinâmica de atender os pacientes e muito mais barato, fazendo com que as pessoas fossem atendidas mais rápido. Então, assim, existem diversas coisas na saúde de Sorocaba que precisam ser feitas, que a gente vem cobrando do Poder Executivo para que adote, para que a gente tenha uma Sorocaba mais moderna, com um atendimento de saúde mais digno.